Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Ensina-nos a dor sem olhar a quem. Ensina-nos a servir sem perguntar até quando. Ensina-nos a sofrer sem magoar seja quem for. Ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade. Ensina-nos a semear o bem sem pensar nos resultados. Ensina-nos a desculpar sem condições. Ensina-nos a marchar para frente sem contar os obstáculos. Ensina-nos a ver sem malícia. Ensina-nos a escutar sem corromper os assuntos. Ensina-nos a falar sem ferir. Ensina-nos a compreender o próximo sem exigir entendimentos. Ensina-nos a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Ensina-nos a dor, o melhor de nós, além da exceção para o dever. Ensina-nos sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, reconhecer que nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras hoje, agora e sempre. Boa noite a todos que nos ouvem, encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus continue com todos. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 36, nós lemos que ele escreve que no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a Nazaré, cidade da Galileia, aparecendo a uma virgem de nome Maria, dizendo-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, fez com que ela de repente se assustasse. E com estas palavras, com a presença daquele anjo, então o anjo replicou: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo. Reinará eternamente e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Mas como isso vai acontecer, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, Maria disse a ele: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se. Não tem como lermos sobre esta passagem e não nos lembrar, não nos atribuirmos a palavra maternidade, cuja definição é o estado de parentesco entre uma mãe que une ao seu filho. No Livro dos Espíritos, na questão 821, os benfeitores dizem que a função da mulher, destinada pela natureza, ser mãe, é a mais importante das funções, porque ela contribui para o progresso da humanidade, dando as primeiras noções de vida para o homem. Então, nós vemos que a primeira função da mulher é ser educadora, que vai facilitar a este ser, em contato íntimo com ela, o seu desenvolvimento, pelo equilíbrio criado pela sua saúde física,
mental e espiritual durante a gestação, quando lhe envia ao filho alimentos através do cordão umbilical, mas também quando lhe ensina princípios de boa conduta, os bons sentimentos e os bons pensamentos. No livro Missionário da Luz, de Chico Xavier, André Luiz fala que os espíritos instrutores explicam que existe uma sintonia de energias sutis entre os pais e o ser reencarnante, com a criação de um programa onde este ser reencarnante escolhe como será o seu corpo físico e as tarefas construtivas que realizará, para que possa melhor passar as suas provações junto a esta família escolhida. Há formação entre eles de fenômenos produzidos por forças, criando uma corrente energética ligada a eventos não palpáveis, a eventos não visíveis, e que vão influenciar e que vão acelerar e que vão estimular essa conexão entre eles, que é o caso das vidas passadas existentes entre esse grupo. A nossa hereditariedade está ligada na constituição física pelas características do DNA. As nossas características morais são formadas por essas sucessivas idas e vindas ao plano terrestre, pelo recomeço dos processos evolutivos, onde somos agraciados com a bênção do esquecimento, do que fomos e do que fizemos. E assim, as nossas imperfeições poderão ser depuradas pelas provações que assumimos, permitindo a revisão de todas as experiências vividas ao longo deste ir e vir, e aí recebendo talentos ao longo também deste ir e vir, desenvolvemos qualidades como um resultado do nosso trabalho individual, tanto na nossa educação, como na melhora de nós mesmos, através dos bons sentimentos e bons pensamentos. Com isso, concluímos que não há no meio em que vivamos forças destruidoras, como a miséria, por exemplo, que não nos permita evoluir, pois se nós temos a luz em nós, nada nos deterá. Então, através da maternidade, quando vivemos em famílias onde temos que estar fazendo o que precisamos fazer, podemos ser ou receber inimigos de outros tempos nesses novos reencontros. Porém, como diz o Mestre Jesus, que é com amor e boa vontade a nossa ajuda de todo momento, então vamos mudar a sintonia entre nós, mães, e os espíritos reencarnantes que nos chegam, para que possamos alavancar e impulsionar este ser, que retorna buscando a sua elevação, pois o útero materno vai ser a porta bendita para essa redenção. Nós sabemos que Deus é criador do espírito e que a mulher, pela maternidade, é uma co-criadora, é uma participante, tem parceria com a divindade, na formação e na criação. E também na responsabilidade junto a este ser reencarnante, pois ao longo desse tempo, esse espírito passa das trevas da ignorância espiritual em busca de um dia alcançar a angelitude. Emmanuel também vem nos dizer e lembrar que a mãe deve entender, antes de tudo, que seus filhos são filhos de Deus. E como participante dessa cocriação, dessa simbiose entre eles, deverá prepará-los desde cedo para a luta pela vida, corrigindo as suas atitudes, o seu mau comportamento, ensinando-lhe a tolerância e até usando no momento certo a devida energia. Deverá desenvolver-lhe o respeito ao próximo e o respeito aos seus próprios problemas e limitações, não permitindo que seu filho supervalorize os próprios fracassos, quando responsabiliza aos outros como causadores das situações que estão passando. Não deixará que eles se detenham na futilidade dos momentos modernos que a senhora nos apresenta. Deverá sempre dar-lhe bons conselhos, evitando ao máximo ser parcial ou ser intromissa. E também deverá permitir e estimular a criação desses filhos
no culto dos deveres religiosos, para que tenham instrumentos próprios para enfrentar a vida. Dessa maneira, ela educará aqueles que irão mudar as paisagens tristes da falta de solidariedade e compaixão existente atualmente, mostrando-lhe a luz para que sejam seres luminosos na densa escuridão da caminhada da vida. Então, mais uma vez, vem Kardec perguntando aos espíritos, isso nós lemos na questão 890 do Livro dos Espíritos, se o amor materno é uma virtude ou é um instinto que será comum entre os homens e os animais. O que eles responderam? As duas coisas, porque nos animais esse sentimento é restrito às necessidades de sobrevivência da cria, cessando quando esta cria sabe sobreviver sozinha. Já no homem, o amor é pela vida inteira, mesmo que até este homem consiga por si só sobreviver. Haverá sempre a devoção, a abnegação, podendo ir até além túmulo, já que ao passar pelo desencarne, se for do merecimento, esse filho poderá ser recebido por sua mãe, caso ela já esteja no outro plano, e que também seja merecedora desse acontecimento, desse reencontro. Madre Teresa de Calcutá vem nos dizer: os filhos são como águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voam, sonham, vivem, cantam e pensam, estará a semente do caminho, ensinado e aprendido. Mas se com todo esse programa pré-existente, por acaso, as mães acharem que fracassaram quanto ao caminho escolhido por seu filho, devem entregar a Deus o fruto do seu trabalho, sem se preocupar com o julgamento do mundo. Pois quando se vê uma mãe com as suas atitudes, conhecemos o que é o amor incondicional, igual ao que nos foi deixado pelo Mestre Jesus. Um amor sem interesse, um amor de sacrifício, um amor de renúncia, um amor de devotamento. E isso nós vemos, esse amor, nós vemos no exemplo quando as mães vão visitar seus filhos na penitenciária, passando pela resistente. Deus nos confia, pela maternidade, esses irmãos de caminhada, mas os laços de sangue não estabelecem os laços espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós lemos que existem os espíritos simpáticos que existem dentro de uma família, ligados pelas relações anteriores, como afeição. Mas tem também os completamente estranhos, dentro da mesma família, separados pela antipatia que lhes servem de prova. Então, isso mostra que os verdadeiros laços de família, as famílias espirituais, se dão pela comunhão dos sentimentos. Entendemos, então, que tudo na vida vai ter um significado, muito além do qual nós, simples mortais, com a nossa pequena visão bem limitada do universo, podemos entender. O espírito Amélia Rodrigues também nos conta uma história que, certa vez, depois das pregações do dia, uma mulher se acercou de Jesus, humildemente, com os olhos lacrimejantes, e lhe contou um drama. Senhor, tive sede de amor. Em tempos idos, tive meus sentimentos partidos e desde então procuro a paz. Eu me equivoquei e com isso me nasceu um filho. Ele é meu motivo de inquietação e desespero. O que faço para viver a felicidade? O mestre, então, levantou os olhos para a paisagem em volta e disse: olhe a terra com flores, olhe os frutos nas árvores, olhe o verde da mata, olhe o rio, olhe os astros à noite no céu ao longe. Em tudo, a ordem, amor,
A transparência da misericórdia do Pai se faz presente, nos ensinando o equilíbrio da vida. Eis a sabedoria do Criador. Então, não fales de dores ou de mágoas, levanta o olhar e avança para o futuro. E ainda com uma voz mais doce disse: a mulher é sempre mãe. E quando é abençoada pela maternidade, um filho é sempre uma estrela encravada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Se existem crianças e se existem mães, o amor divino estará sempre presente, cantando esperanças ao mundo. Não existe filho do equívoco, do delito, do pecado. Todos são dádivas da vida para a vida. Esquece as circunstâncias em que o anjo te chegou. Levanta-te com ele em direção às estrelas. Então, a mulher, com as lágrimas descendo pelos olhos, emocionada, procurou bem os olhos de Jesus, aqueles olhos doces, levantou-se, curvou-se numa reverência de agradecimento e saiu. Mas antes, ouviu do mestre: vai, filha, e ama. No livro de Chico Xavier, Vida e Sexo, Emmanuel diz que todo compromisso da vida sexual está subordinado à lei de causa e efeito. E quando o parceiro foge a este compromisso, já que está envolto no esquecimento das promessas feitas ao reencarnar, deixando a parceira sozinha, com certeza atingirá a base de sustentação do equilíbrio evolutivo e fatalmente sofrerá consequências. Vale ainda lembrar que não existe mãe solteira, como diz Emmanuel, porque maternidade não tem estado civil. Por outro lado, os espíritos orientam que a família da mãezinha, que agora se apresenta, seja complacente, seja caridosa, sejam solidários, ajudando-a financeiramente quanto puderem, orientando-a, estimulando ao estudo e ao trabalho, mas sem deixar de chamá-la à responsabilidade, pois este novo ser que vai chegar será o neto dos pais dessa mãe e não o filho. Não será mais difícil nem mais impossível, desde que exista amor dentro dessa família, com essa jovem se sentindo equilibrada, mesmo estando sem rumo, no meio de um furacão de emoções, precisando de apoio. Há milhares de anos, mulheres encaram a maternidade sozinhas. Mas hoje em dia, pelas conquistas que elas alcançaram, principalmente as financeiras, este evento já não acarreta tanto tabu ou preconceito. E o que falarmos então sobre a maternidade pela adoção? Muitas mulheres não conseguem ou não querem gestar, seja por qual motivo for. Filho é o resultado da união de dois seres humanos, sob o laço do sentimento. E os filhos adotivos nasceram da nossa necessidade em dar amor, e não da necessidade de preencher nossa vida, ou nossas casas, ou ainda melhorar a relação entre os casais. Eles nascem da alma e do coração. Por isso, quem adota não deve fazer distinção na escolha da cor da pele, da cor dos olhos ou do tipo do cabelo, pois o ato de adoção é a extensão dos nossos sentimentos, que buscam o sentimento do outro. É alguém que quer amar versus alguém que precisa e quer ser amado. Não será um campeonato de exposição de filhotes, onde o pedigree é o que conta. Às vezes não podemos trazer para nossa casa o adotado, mas o ato pode ser feito ajudando no lar assistencial onde mora, nos hospitais onde por acaso esteja internado para algum tratamento de doença grave, ou ainda ajudá-lo nos estudos financeiramente, ou nas casas lá onde possam estar temporariamente sob a custódia do juizado de menores, esperando a solução dos seus problemas familiares. No livro dos Espíritos, na questão 775, Raul Teixeira comenta a pergunta que Kardec fez:
aos espíritos sobre qual seria o resultado se houvesse o relaxamento desses laços familiares, se não houvesse mais necessidade de laços de família. Ao que os espíritos respondem, seria o agravamento total do egoísmo. Pois bem, entende-se que existem várias formas desse laço ser dado, seja por uma família tradicional, esposa, filhos, que sempre existirá, ou pela formação, como há nos tempos modernos, de outros modelos de relação, mas que não se enquadram no que se intitulou família padrão. Já existe atualmente a possibilidade de adoção por casais homossexuais que desejam ser fraternos, ser solidários, dando amor ao conduzir uma criança pela vida, porque amor não tem sexo, já dizem os bons espíritos. Infelizmente, vemos que esses fatos geram polêmicas quanto à possibilidade ou não de adoção por este grupo de pessoas, com conflitos preconceituosos nas redes sociais, rotulando-se como aquilo que não pertence ao conceito do tradicional não deverá ser aceito. Então, nos obriga a perguntar: podemos achar que uma criança será melhor criada numa família hétero do que numa família homossexual? Ou que será mais feliz crescendo numa instituição assistencial, aguardando por anos a fios para ser adotada, do que ser adotada por uma família não convencional? Não precisamos desse tipo de discussão intolerante, mas sim de atitudes amorosas, colaborando com Deus na evolução da Terra, pois, caso contrário, parafraseando os espíritos, respondendo a Kardec, realmente teremos um real agravamento do egoísmo. Então, na medida que as leis o permitam, que mais crianças sejam adotadas e que sejamos todos felizes. Pois bem, meus irmãos, não tem como discursar sobre a maternidade em breves pinceladas e não lembrar da mãe de todos, Maria de Nazaré. Um ser evoluído, um espírito de categoria pura, vindo da constelação de Sírios, escolhido há mais de 1000 anos para encarnar entre nós, trazendo em si o despreendimento, quando apagou a sua luz para que acendesse a luz do mundo maior, Jesus Cristo. Só um espírito dessa grandeza, possuindo um imaculado coração sem débitos, poderia aceitar esta maternidade, sendo responsável por alavancar o Evangelho de Jesus. Maria de Nazaré, coração de mãe, aquela que conseguiu que seu filho atendesse ao seu pedido, transformando água em vinho nas bodas de Canaã, e que mesmo contrariado, pois que ele ainda não tinha a intenção de mostrar os seus dons, mas respeitando o pedido da mãe, já que entendia que se baseava na premissa de que família precisa ser a primeira escolha, ele concorda. Então, ela vira seus criados e diz: façam o que Jesus mandar. Mas ela também, com isso, nos deixa como mensagem que nos nossos momentos de aflição, roguemos a ela a intercessão junto a Jesus, mas façamos, por consequência, o que ele mandar, através da prática do seu Evangelho. Voltando à passagem de Lucas, no capítulo 1 da Anunciação, nós vemos então que a essência que foi mostrada é que Maria de Nazaré, uma jovem adolescente, provavelmente entre 14 e 16 anos, ao receber a visita do anjo, compromete-se totalmente submissa à vontade de Deus. Mas, ao sentir dúvidas quanto ao sucesso da empreitada, não mais do que isso, ao receber a explicação que o anjo lhe deu, com a certeza que estaria sob a proteção de Deus, ela prontamente respondeu: seja feita a sua vontade. E assim, aceitou o trabalho firme em todos os momentos de sua vida. Maria de Nazaré, Senhora da Luz, precisa ser vista como uma mãe comum e que sofre como uma mãe comum, preocupada com o comportamento de seu filho, criança de apenas 8 anos. Como vemos em uma passagem em que ela conversa com a prima Isabel, dizendo que não sabia como agir com Jesus, que
sozinho pensando na vida, ou junto de pessoas mais velhas e mais pobres, dando-lhe conselhos e falando de assuntos espirituais. Conversa também com a prima, dizendo que tem seu coração sempre apertado com constantes preocupações, como uma mãe comum, como uma mãe normal, no tocante à sua instrução. Principalmente quando ela levou para ser matriculado na escola junto aos sacerdotes, mas Jesus, com uma opinião firme, preferiu ser educado e instruído dentro da oficina de seu pai José. Assim, desde sempre, ela entendeu que a sua posição na terra seria sempre a sombra de Jesus, suportando calada a sua vida paralela, estando com ele por um sorriso, por um olhar, e durante o seu martírio, assistir no seu desespero silencioso, sem nada poder fazer, apenas pedindo a Deus força para que o seu amado filho suportasse o sofrimento, exatamente como uma mãe comum, como uma mãe normal o faria. Maria de Nazaré, anjo tutelar do cristianismo, como diz Emmanuel, aquela que no auge da sua dor aos pés da cruz, vendo seu filho ser massacrado sem entender o porquê, amparada por João Evangelista, ambos buscando a luz nos olhos do misericordioso, que vendo aquelas duas almas em desalento, mostra-nos o quanto era grandioso a sua coragem e lhes diz: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Maria de Nazaré, amor de ágape, o amor supremo, como toda mãe, comum e normal, de luto, chora a perda do filho, sente seu coração pleno de saudade, sempre trazendo a lembrança das imagens de sua vida com ele, desde a manjedoura até o martírio na cruz, e sonha com a sua presença, com o seu contato físico, de um abraço ou de um beijo, desejando sentir o perfume dos seus cabelos, vivendo essas imagens no seu dia a dia. Então, um dia, aquele filho que lhe foi entregue num momento de muita tristeza, aparece-lhe e, após convite para estarem juntos pela causa cristã em Éfeso, uma cidade importante para essas ideias, criaram a Casa da Santíssima, onde ela lhes contaria as suas lembranças com o Cristo. E João comentaria os ensinamentos deixados pelo Mestre no seu Evangelho. Aí já não chorava mais, já não sofria como antes, pois não tinha tempo. Como mãe de todos, usava palavras amorosas de conforto para aqueles que a procuravam com todo tipo de dificuldade, pedindo-lhe orientação, já que se sentiam muito sós nas estradas da vida. Recebiam um olhar carinhoso e maternal e ouviam sempre: isso também passa. Pois só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como o amor celestial. Então, iniciando um trabalho de assistência aos desamparados, onde diariamente, do amanhecer até muito tarde, de segunda a segunda, durante meses e por muitos anos, com o avançar da idade, com o consolo do trabalho fraternal aos necessitados, seu coração começou a envelhecer e a enfraquecer. Mas Maria, a mãe de todos, já não sofria. Vibrava com a vida nesse seu coração e com as lembranças mais ternas que possuía. Maria de Nazaré, então, um dia, recebeu, entre tantas visitas que ela recebia, um mendigo que chegou como tantos ali chegaram. E dizia a ela, usando da expressão que todos ali usavam: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria levantou os olhos, ouvindo aquela voz simpática, sentiu seu coração disparar, mas também sentiu-se uma paz lhe envolvendo, como se estivesse sendo consolada pelo som daquelas palavras daquele homem, que falava das bem-aventuranças que aguardava todos os devotos filhos de Deus. Que voz era aquela? Buscava em suas lembranças onde aquelas palavras já haviam sido ouvidas. De repente, seus olhos umedeceram sem saber o porquê. Então o mendigo estendeu-lhe as mãos e disse: minha mãe, venha aos meus braços. Comovida, ao ver as chagas em suas mãos, instintivamente olhou para seus pés. Correu até ele e tocou-lhe a ferida da lança perto do coração, e pôde entender
o presente que acabara de receber. Então, abraçou-lhe e humildemente fez movimento para se ajoelhar. Então Jesus, mais que rapidamente, foi quem se ajoelhou e beijou-lhe as mãos, dizendo: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas a rainha dos anjos no teu reino. Envolta de alegria, foi tomada pela vertigem em função do seu coração fraco. O corpo já envelhecido, cambaleou e a partir daí ficou pesada, um mal súbito que teve, sem conseguir falar. Porém, consciente, esperando as horas finais do seu desligamento, até da vida material. Maria de Nazaré, papel principal do antes, durante e depois da história de Jesus. Vista com importância por encarnados e desencarnados, pela força da sua grandeza, encarregado pelo resgate de acolhimento de espíritos sofredores, interferido junto a Jesus por esses espíritos e pelos pedidos de socorro que a ela chegam. Ela, sim, é o verdadeiro discípulo de Jesus, como fala Lucas, pois acolheu a palavra de Deus no momento da anunciação, conservou-a em seu coração, dando o seu sim, e frutificou-a pela fé que possuía no Pai. Jesus distribuiu o amor universal e também nos deu a sua mãe, permitindo que sejamos adotados. Existe uma cota, um pedaço deste amor, não só para a família terrena, mas para todos os necessitados de amor e compreensão na expansão da fraternidade. Então, meus irmãos, só nos resta perguntar: e nós? Quando foi que incondicionalmente demos o nosso sim sem pensar e apenas na fé e pela fé dissemos: seja feita não a minha, mas a sua vontade, meu Pai? Quando foi que choramos calados nessas dores, nas dores que tivemos durante a nossa vida, sem revolta, resignados e obedientes? Quando foi que aceitamos novos caminhos que se apresentaram em nossa vida e, mesmo diante do nosso sofrimento, nos obrigaram a prosseguir com coragem sem nos lamentar? Quando foi que, mesmo diante do nosso luto, arregaçamos as mangas e pensamos no próximo e não ficamos chorando a nossa dor? Vamos pensar nisso? Porque no próximo domingo, dia 10 agora, homenagearemos as mães. De alguma maneira, demonstraremos alguma forma de nosso amor, mesmo enviando presentes pequenos ou grandes, não importa. Mas o que não devemos esquecer de dizer é da nossa gratidão eterna pela oportunidade da vida que nos foi dada, através da sua gestação. Isso, se somos filhos biológicos, ou se por acaso viemos pelo coração através da adoção. Mas também não esqueçamos de agradecer aquelas mulheres que de alguma maneira também foram nossas mães. As nossas avós, as nossas madrinhas, as nossas madrastas, as nossas professoras, as nossas babás, a nossa irmã mais velha, ou seja, aquela figura que sempre esteve presente em nossa vida, nos cuidando e nos amando, em função da ausência das nossas mães. Então, elevemos o pensamento a Maria, Rosa Mística de Nazaré, e peçamos uma bênção especial a todas essas mães, a todas as mães do mundo, encarnadas ou as desencarnadas, que aonde estiverem, possam sentir o bálsamo do perfume abençoado, espalhando-se sobre elas. Também não esqueçamos de, nesse dia, pensarmos e pedirmos por nós, principalmente nos momentos tão difíceis que por ora nos encontramos, de medo e de incerteza. Para que continue nos acolhendo no seu colo, não nos acalentando como fez com o menino Jesus, e para que tenhamos a certeza, como ela nos disse,
que vai passar. Então, que a paz da nossa Mãe Maria esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.